Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Quero mais uma vez agradecer aqueles que se inscreveram no canal. Já estamos com 132 inscritos e isso faz com que a gente consiga continuar gravando. Então, você que está nos assistindo aí, você pode se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho e você vai ficar sabendo tudo que nós estamos fazendo aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre aflições, né? Como elas nos atingem. Estamos passando por um período de muita aflição. Quando a gente estava apenas se preocupando com a doença, aí a gente passa a se preocupar com a queda no Brasil de empregos, né? Consequentemente o aumento do desemprego. E aí agora vem essa enxurrada de questões políticas que envolvem o Brasil e alguns estão até falando em guerra civil. Olha só quanta coisa se avoluma. E isso me faz lembrar um apóstolo que eu sou um profundo admirador dele, o apóstolo Paulo. E ele narra muitas de suas aflições nas Escrituras. A gente pode perceber isso no livro de Atos, mas também podemos perceber nas cartas que ele mesmo escreveu. Uma delas está aí na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 8 até o verso 11. Se você quiser, você pode ler aí na sua Bíblia. Lá está escrito o seguinte: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Ou seja, ele queria tornar conhecida a sua aflição. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Ou seja, desesperaram da própria vida, acharam que iam morrer, né? Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês, é uma referência à igreja, nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhes agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Que coisa, né? O apóstolo narrando que chegou um momento em que ele disse: olha, vamos todos morrer. E quando já não tinham mais esperança de escapar, quando nós já estávamos ali sentindo a lâmina no pescoço, Deus veio. E aí ele diz: qual foi o propósito daquilo tudo? Qual foi o propósito daquela aflição? Deus chega ali, como dizem no meio futebolístico, né? Aos 46 do segundo tempo, na prorrogação, no final da prorrogação, Deus se manifesta. Ou seja, quando já não tinha mais nenhuma esperança, Deus se manifesta. E Paulo diz que isso aconteceu para que eles pudessem aprender a confiar não neles mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Porque pensa bem, Paulo era judeu, mas era cidadão romano. Ele poderia confiar em si, na justiça romana, mas nada daquilo serviu. Irmãos, há um momento na nossa vida onde o tudo não é o bastante, não é suficiente, onde ser conhecido não vai fazer diferença.
entre ser cidadão americano, ser cidadão brasileiro, ser alguém de patente ou de influência, vai adiantar muita coisa. A morte estava chegando e nada daquilo adiantou para eles. E a lição principal que Paulo tira é que, em meio à morte iminente, nós aprendemos a confiar não em nós, não em amigos, não nos costas quentes, não nas pessoas influentes, mas no Deus que ressuscita os mortos. E aí deve estar a minha e a sua confiança. Ele chegará a tempo ou a seu tempo. O fato é que, quer eles fossem mortos ou não, Paulo diz que o grupo dele, a equipe missionária dele, eles aprenderam no meio da dor, da ameaça, da palavra final de morte, a confiar em Deus. Por isso, eu e você temos que crer que não há quadro suficientemente difícil para Deus. Deus pode reverter tudo, até aquilo que o homem, que a medicina, que a ciência já deu como perdido. Deus pode restaurar todas as coisas. E é assim que eu e você temos que crer nele. E Paulo diz que ele e a sua equipe passaram a acreditar no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, eles já estavam considerados mortos, Deus ressuscitou. E mesmo que morresse, Deus iria ressuscitá-los no dia da ressurreição final. E ele diz, ele continua, ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Aquilo era uma bênção só para Paulo? Não, é para mim e para você. Deus é o Deus que nos livra rotineiramente, constantemente, diariamente. Nós somos alvos do livramento do Senhor. Tem coisas que você nem sabe, mas Deus te livrou. Deus te livrou quando você atrasou, Deus te livrou quando você não pegou aquele ônibus, não pegou aquele avião, quando você não fez aquela viagem, quando você não foi para aquele lugar que você queria ir, quando você não concluiu aquele negócio que você achou que ia ser bom. Deus te livrou. Ele continuará a nos livrar dos terríveis perigos de morte. Sim, Ele continuará a fazer isso, porque Ele é o Deus que nos guarda constantemente, né? E aí Paulo ele diz, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar enquanto vocês oram por nós. Ou seja, olha só, esperança, certeza e constância da ação de Deus. O que é fé? Fé é uma esperança que se concretiza na certeza. Por isso que o escritor de Hebreus diz que fé é a certeza de coisas que se não veem, a convicção de fatos que ainda não existem. Então, esperança, certeza, a fé da continuação de Deus deve estar em nosso coração. E aí Paulo, ele revela uma coisa muito importante, que tudo aquilo estava sendo possível não porque eles eram pessoas dignas, mas porque a igreja estava orando por eles. Diz assim, vocês estavam orando por nós. Assim, diz ele, Deus responderá a muitas orações feitas a nosso favor. Olha, você já parou para pensar no poder da oração? Tiago diz isso, que muito pode por sua eficácia a oração do justo. A oração é o meio pelo qual Deus escolheu para realizar grandes milagres, para livrar pessoas da morte. E a igreja precisa orar, eu e você precisamos orar e crer que Deus socorre e que muitos desse socorro que você recebeu, que você não sabe como foi, é porque tinha alguém de joelho orando por você, meu filho, minha filha. Muitas das libertações, muitos do socorro, muitas daquelas coisas
tremendas e extraordinárias que acontecem em nossa vida é porque tem alguém de joelho clamando pela sua alma, que aquela bala perdida não te pegou, que aquele ladrão não entrou no teu ônibus, porque tem gente orando por você. Sim, nós temos que crer dessa maneira. E ele diz: Deus responderá às muitas orações feitas a nosso favor e nos abençoará, ou seja, vai dar um caminho melhor. Deus é o Deus que responde às orações, que livra os seus servos por meio delas. Ele diz que isso vai servir de testemunho para muitos, porque ele diz: olha, e muitos lhes agradecerão as bênçãos que ele nos dá. Ou seja, vai trazer graças a Deus, vai ter um culto de ação de graça. Senhor, eu te agradeço por aquela oração respondida. Senhor, eu te agradeço porque tu livraste fulano, beltrano, porque tu livraste a igreja, porque o Senhor me tem livrado, porque o Senhor vai continuar livrando. Olha, uma oração respondida é a coisa mais linda que pode existir na vida. É o Deus sublime que se inclina para ouvir a minha e a sua voz. Muitos estudiosos bíblicos associam essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 até o verso 11, com o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 17 e 18, que diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, Deus pode te livrar do Covid, Deus pode te livrar de qualquer outra malignidade física, mas o apóstolo Paulo diz também que ele nos livra do diabo, da ação do inferno, porque ele é vencedor e ele expôs Satanás publicamente à vergonha na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu e você temos que ter esse coração grato. Ele nos livra da boca do leão, ele nos livra dos males dessa existência, mas também nos livra de males espirituais que nós não percebemos às vezes e que até rejeitamos crer. Tem muita gente aí que, apesar de cristão, não acredita que o diabo existe. Olha, essa é a melhor arma dele. Ele prefere ser ignorado, mas ele existe sim, mas é um inimigo derrotado pelo poder do sangue de Jesus, porque no nome de Jesus ele não aguenta, ele sai, ele se recolhe. Ele nos livra da obra maligna. Por isso, nenhum mal feito contra você, quer na encruzilhada, quer no cemitério, quer na mata, quer onde for, tem poder contra a tua vida, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Contra Israel não vale encantamento. Aleluias! Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Sim, e enquanto eu estiver nesse reino na terra, que também pertence a Deus, enquanto eu estiver aqui, eu vou poder contar com o seu socorro bem presente, com a sua mão poderosa, com as orações da igreja, que a igreja deve orar uns pelos outros, orar pelos missionários, pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, por todos os membros da igreja, para que essa bênção de Deus escorra sobre todos nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Olha, ele é aquele que impede o intento satânico. É ele que impede também o intento maligno humano. Deus é quem nos guarda de todas as coisas. E quando ele nos permite passar por alguma situação difícil, ele tem um propósito. Paulo disse: foi na hora da morte que nós aprendemos a lição de não confiarmos em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Guarde essa lição.
Viva dessa maneira. Não se estribe nos homens, não confie nos homens, não confie em política, não confie em nada desse mundo. Confie em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.